turismo e negócios. Oferecimento: Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega 3282-1100. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, CCJR, formada pelos vereadores Carmen Saibet de Moraes, Carla Reis e Jerônimo Terra Rolim, obviamente essa comissão da Câmara de Vereadores de Canela, decidiu realizar uma audiência pública sobre o projeto de lei complementar, o PLC 02/2023, que cria 30 novos cargos em comissão e 2 secretarias, que seriam a de trânsito e a de governança. Um projeto nos mesmos moldes foi apresentado anteriormente pelo Poder Executivo há alguns meses, porém não foi à votação, tendo sido retirado da pauta pelo prefeito em exercício, o vice-prefeito Gilberto César. Vamos abrir as nossas câmeras aqui. Estão conosco aqui o nosso colega, que participa aqui do nosso bate-papo da quarta, Márcio Dioforte, o Cabelinho, e os vereadores que integram essa comissão aí, os vereadores Jerônimo Terra Rolim, do PDT, e a Carla Reis, do MDB, que estão conosco nessa manhã. Começo dando bom dia para o Cabelinho. Tudo bem, Cabelo? Bom dia. Tudo bem, Braulio? Bom dia, Braulio, ouvintes, e também aos nossos convidados aqui para a gente bater um papo sobre essa pauta tão importante aí que acontece, esse debate público hoje à noite sobre um tema tão polêmico, né? Exatamente. Logo mais à noite na Câmara de Vereadores. Carla Reis, bom dia. Bom dia, Braulio. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, vereador Jerônimo, meu colega. E bom dia aí todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando. E um prazer, mais uma vez, estar aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui, hein, Braulio? É verdade. Fazia algum tempinho. E também, vereador Jerônimo, bom dia para você. Bom dia, Braulio. Bom dia, vereadora Carla. Bom dia, Márcio Dioforte, Cabelinho. Bom dia, comunidade. Vamos começar pedindo para vocês, aos vereadores, ao Jerônimo e à Carla, que falem do projeto e da própria audiência que vocês, né, marcaram para logo mais à noite, 19 horas, na Câmara de Vereadores, para tratar sobre esse projeto, né, o 02/2023. Vereadores, por favor. Vamos lá, então. É importante, eu entrei agora voltando para a Câmara de Vereadores, né, há pouquinho tempo, então já entrei direto na CCJ e trabalhando aí com os vereadores Jerônimo, vereadora Carmen também, e aí em seguida já esse projeto, né. E aí então, ouvindo os demais colegas, foi onde a gente colocamos, né, para fazer essa audiência pública. Eu acho que é importante também ouvir a comunidade em vários assuntos, né? Eu que sempre falo dessa questão de construir juntos, de ouvir, porque eu acho que a gente não faz nada sozinho. E também de saber a opinião pública, né? E também contribuir com a nossa opinião, ainda mais eu que venho do executivo, né? Então tem os dois lados da moeda, como se diz. Por isso eu acho importante essa audiência pública, até pra gente ouvir e saber a opinião aí da comunidade, né? Certo. Vereador Jerônimo. Acho que a vereadora Carlinha falou, é o resumo, né, Cabelinho? Transparência. O que se reclama muitas vezes, e a gente vê no Facebook, nas redes, assim, a Câmara põe os projetos de lei e só põe o número, né? Não põe uma ementa, tu nunca sabe do que tu tá lidando, do que tu tá votando. Então essa é uma forma de trazer transparência para a comunidade, e é o que eu já falei nas últimas sessões na Câmara, vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Se a sociedade se manifestar veementemente contra essa contratação de mais 30 CCs em prévio ano eleitoral, é um norte para os vereadores que vão votar tecnicamente se apoiarem. O vereador que vai votar politicamente já está definido. Agora, se a comunidade também não se manifesta, não comparece uma audiência, não discute nas redes, infelizmente parece que está sendo um incentivo ao executivo para fazer isso. Então, essa era uma forma de a gente poder trazer transparência e poder debater por assim dizer, no tete a tete com a comunidade, né? Porque ela vai ter espaço para se manifestar, o Poder Executivo vai ter espaço para se manifestar, todo e qualquer cidadão vai poder se manifestar. Então essa é uma forma da comunidade poder sair da casinha, do casulo, e poder se manifestar e poder pôr sua opinião. E o quanto é importante, né, vereador Jerônimo, de trazer a comunidade, também, não só para este assunto, mas para outros diversos assuntos que a gente tem, para que a comunidade faça parte
do projeto, né? Estamos falando do nosso município. Então, a importância de trazer as pessoas conosco, não só nas redes sociais, mas de trazer para ouvir o olho no olho, que isso é importante, né? Hoje também as redes sociais aceitam tudo, digamos assim, mas esse olho no olho, essa conversa, isso é importante, trazer a comunidade não só para este assunto, mas para outros diversos assuntos, para que a comunidade possa estar conosco, junto aos vereadores, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho também mais, como é que se diz? Mais perto, né? Porque, sabe, Cabelinho, uma coisa que eu vejo, assim, às vezes é muito distante, parece o vereador tá lá na Câmara, nós é um mundo à parte da comunidade, e não é isso, né? Na verdade, nós estamos lá porque a comunidade nos colocou lá. Então, o mais importante é justamente isso, trabalhar em conjunto e ouvindo sempre o que a comunidade pensa também, né? Isso é importante. Cabelo. Bom, algumas questões aí para Carla e para o Jerônimo, né? A gente sabe, muitas vezes, que existe déficit em algumas secretarias, né? Sim. E outras nem tanto, né, Carla? E a Carla até há pouco participou como secretária de dentro da prefeitura, né? Eu conversava com o secretário Alfredo sobre a Secretaria de Trânsito e ele me justificou como uma necessidade para, inclusive, liberar algumas coisas na Secretaria de Meio Ambiente também, né? Agora, a minha pergunta que eu faço para ambos os vereadores. 30 novos cargos, né, em comissão. Tendo gente que, segundo consta, muitas pessoas falam que podia ser realocada, melhor trabalhada. Será que é necessário 30 cargos nesse momento? E as duas secretarias, será que são necessárias também? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês dois. Bom, a gente praticamente está pensando a mesma coisa aí, Cabelinho. Primeiro, 30 CCs, que são cargos ad nutum, que tu pode exonerar a qualquer momento, que não tem estabilidade nenhuma, que muitas vezes por não ter estabilidade, não tem compromisso também. É isso que vai resolver a Prefeitura de Canela, um orçamento de 300 milhões com essas duas secretarias? Eu me parece lógico que não. Aí a gente está vendo a falta, não adianta, não é porque eu sou PDT, mas o concurso público é essencial para uma prefeitura funcionar direito, ele é essencial, é necessário. A gente está aí desde 2017, eles prometendo um concurso público e a coisa não sai, diz que agora mês que vem sai, no mês que vem não sai, enfim. Então a solução deveria trilhar por aí, e os CCs, os cargos em comissões, deveriam ser um complemento. Não, e nesse caso está sendo invertido. Tu não está fazendo concurso público e contratando ninguém efetivamente, mas tu está pondo só os provisórios para serem os titulares. Nesse sentido, eu vejo que é complicado de funcionar, e o questionamento esses vão resolver, vão dar conta. A dona Carmen mesmo indicou cargos que já são inconstitucionais, que estão se repetindo nesse projeto de novo. Então, eu não sei, é devido ou não à secretaria. Vamos ver como eles vão se defender hoje, porque ninguém do executivo veio nos defender, né? A vereadora Carla dizia, nós precisamos de Secretaria de Trânsito por A mais B mais C, ninguém falou isso. A gente precisa de uma Secretaria de Governança, eles não vão ter nem argumento, né, Cabelinho? Secretaria de Governança não precisa mesmo. Isso aí, um chefe de gabinete resolve um problema desses. Então vai ser a parte deles. Eu, honestamente, até fico em dúvida se o projeto é bom ou não. Inclusive, eu nem falei com as vereadoras, mas a gente vai ter nossa reunião também, de daqui a pouco propormos uma emenda de corte. Então... nem o céu nem o inferno. 15 CCs, então. E uma secretaria. Vai depender de conversa também e das vereadoras, o que elas vão dizer disso. Então, Cabelinho, como tu mesmo disse, estava falando, e eu vejo essa necessidade. Eu vim do Executivo, estava na Secretaria de Turismo, e aí, falando, né? Sim, nós temos algumas secretarias que estão deficientes com técnicos, que não me interprete mal, né? Às vezes a gente é mal interpretado. Não que as pessoas que estão trabalhando sejam incompetentes, não é isso. É que a gente precisa compor com alguns técnicos algumas secretarias. Por exemplo, vou dar um exemplo da Secretaria de Turismo, que é quem eu estava trabalhando. Nós temos hoje o turismo e Secretaria e Departamento de Cultura juntos, né? Eu já defendo criar uma Secretaria de Cultura e talvez tirar também os eventos do turismo. Gramado trabalha isso muito bem. Gramado tem a autarquia, que é a Gramado Tour, que só faz os eventos de Gramado, né? Nós temos em Gramado a Secretaria de Cultura, que hoje tem mais de 20 servidores e focado na cultura, trabalhando a cultura no município. E a gente vê o exemplo que é, né? Sim. E aí fica a equipe da Secretaria de Turismo, que trabalha justamente no destino, em promover Gramado, em promover a cidade,
cidade e trabalhando muito forte nisso. E enquanto nós, em Canela, nós temos tudo isso focado em uma única secretaria. E quando eu saí da secretaria, nós tínhamos ali ao total de servidores, se eu não me engano, junto com o pessoal da manutenção, do pessoal que cuida, por exemplo, todos os servidores juntos, nós tínhamos 15 servidores. E dentro da secretaria, que seriam os servidores o administrativo, eu saí com 6 servidores, né? Daí, claro, mais o secretário adjunto e mais eu dava 8 pessoas. Então, nós temos, sim, uma deficiência em algumas secretarias, né? Que eu acho que é necessário esses cargos técnicos. Dando um exemplo, por exemplo, no departamento de cultura, eu tinha um servidor, mas este servidor tinha que dar conta de quê? De pensar eventos culturais, né? Porque eventos do município... Tem uma certa diferença entre eventos culturais e eventos já promovidos pelo município, né? Sim. Por exemplo, vamos falar da Feira do Livro, que não acontece há muito tempo em Canela. Esse é um evento cultural. Mas daí eu com um servidor, para pensar em evento, para ir atrás da lei Paulo Gustavo, para ir atrás da lei Aldir Blanc, para ir atrás de LIC, para ir atrás de Rouanet, sabe? Então, a gente precisa trabalhar focado. E aí, claro, 30 CCs. E aí, criação de 2 secretarias, trânsito, mobilidade urbana, eu acho que sim, é necessário. Agora, na minha opinião, eu acho que neste momento, ao invés de criar a secretaria, alguns cargos na Secretaria de Governo, eu acho que a gente tem algumas outras secretarias que estão impulsando e precisando que a gente foque, né? Outra secretaria que eu acho que seria muito importante, por exemplo, hoje nós temos um departamento de agricultura. Por que não se criar uma secretaria de agricultura para que a gente possa dar um enfoque no nosso meio rural? Que eu acho que tá gritando também, pra pedindo crescer. Socorro, sabe? E tem tanta coisa pra gente desenvolver. Mas aí a gente precisa ter foco. Porque quando se mistura tudo, com certeza o cobertor é curto e alguma coisa vai ficar de lado. Olha só, a gente tem o ouvinte participando aqui, o nosso ouvinte, o Carlos Bravo. Ele disse assim, bom dia, os vereadores representam o povo, precisamos fazer o que o povo quer, não só ouvir, precisamos também ir até as pessoas como fazem em ano eleitoral. Ele está dizendo aqui o Carlos Bravo, né? Hoje à noite tem a audiência, viu, Carlos? Comparece lá para dar a tua opinião, é importante. Não parece, uma pergunta que eu faço aqui, que a atual administração ela está enfrentando dificuldades por falta de planejamento? Bom, mas isso a gente vem falando desde 2017 e eu fui muito criticado e condenado quando eu digo que eles não têm planejamento nenhum, que eles só sabem fazer asfalto. Mas nós temos o turno inverso. O turno inverso é uma falácia. Escola na Barão do Rio Branco ali, eles tiveram que fechar banheiro feminino para poder fazer sala para acumular aluno, porque não tem o menor planejamento dos planejamentos. Eles têm 300 milhões de previsão no caixa do ano que vem, não sabem o que fazer. Prova disso, hoje no caixa da prefeitura tem estacionado dentro do caixa 78 milhões. Daí tem gente passando fome, tem a mobilidade ruim, tá faltando servidor, mas o dinheiro tá ali. Eles têm uma dificuldade em visão a longo prazo. Quiseram fazer a falácia de construir o centro de eventos de qualquer jeito ali, caiu por terra. Agora vamos fazer as trilhas, e serão sustentáveis ou não as trilhas? Não se tem pergunta sobre isso e questionamento por isso. Vai fazer as trilhas e ponto final. Então ela é muito pontual. Tu chama o secretário de obras, ele vai ali e fecha o buraco. Mas o planejar de como serão os próximos buracos, não se temos nada. A própria cultura que a gente tem aqui, a Carlinha falou, nós perdemos... Eu desafiei o Gilmar, que ele dizendo que vai sair a festa colonial, que vai sair o Festival dos Bonecos, etc. Eu espero que saia. Mas a gente não vê ele sentando e fazendo planejamento a longo prazo, até para essa questão. A Carla tinha meia dúzia para conseguir fazer todo um planejamento. Então o planejamento é o que a gente menos vê. Questão do saneamento, que o velhinho gosta muito de falar. A gente foi esses dias dar uma olhada nas ETs, aquilo é uma vergonha, tá apodrecendo. Aquilo tá apodrecendo e não vai entrar em uso, e vai ser vários elefantes brancos na cidade de novo. Então o planejamento é o que a gente menos vê. A gente vê eles não gostando da crítica e ali resolvendo aquele problema de imediato, mas não planejando. Carla. Algumas áreas eu vejo que, claro, precisa alguma mais, talvez, orientação, né, planejamento. E algumas eu creio que, eu vejo que as coisas estão andando, né. Talvez, assim, alguns percalços no meio do caminho, mas eu vejo nessa questão da educação,
da questão do turno integral, né, que vem se trabalhando. Hoje nós já estamos no 5º ano e claro que a educação eu vejo também a nossa comunidade crescendo cada vez mais, né? Então, tem essas questões. Eu vejo na questão da educação, claro que algumas coisas a gente precisa ter um avanço, né? E um avanço significativo, mas muito já vem sendo feito. Mas, claro, sempre dá para melhorar, né? Pois é, o nosso ouvinte Márcio está dizendo aqui que tem que fazer concurso. Cabelo. Além do concurso, né, me preocupa um pouco se a gente olhar números de cidades maiores que nós, como Caxias do Sul, Taquara, por exemplo, tem menos concursados, menos cargos de confiança do que Canela. Não está sendo mal gerido esse número de cargos de confiança? É uma pergunta que eu faço para vocês. E já sobre o concurso, por que não pressionar mais? Porque os vereadores não tô aqui fazendo uma crítica, mas por que não brigar mais pelo concurso público, onde um funcionário que vai ter a memorabilia de tudo, de uma administração para outra, porque a gente sabe que as administrações mudam e ao mesmo tempo as pessoas também se aposentam e aí fica aquele cargo lá e muitas vezes é necessário. Por que não mudar o enfoque? Eu faço essa pergunta. Sim, foi no ano passado, né, que foi aberto para licitação, teve a licitação para contratação de uma empresa que faria essa parte do concurso, e aí no decorrer do caminho, não sei o que aconteceu com a empresa, e não pôde ser dado seguimento, né, a essa contratação. E aí, claro, depois disso começou a se trabalhar, e eu sei porque eu estava, né, participando das reuniões quando eu estava no executivo. E aí depois se abriu agora um novo processo para ter novamente essa contratação de uma nova empresa para um novo concurso. Mas aí a gente entra nessa questão da morosidade também dentro do poder público, né? E eu acho que isso sim, eu acho que tem processo que a gente precisa dar mais agilidade ao processo. Não sei como é que eu vou dizer, não sei onde é a falha nisso, mas eu acho que sim, muitos processos tem que ter mais agilidade, porque senão a gente passa tanto rápido os dias e quando a gente vê, passou o ano e não saiu nada, né? Então acho que essa questão da morosidade no poder público, porque eu passei por isso e tinha noites assim de não dormir porque a gente não sabia, porque tudo é dentro de prazos e é esse corre-corre, tem que botar a pastinha embaixo do braço e ficar nas portas, né? Certo. Olha só, o nosso ouvinte, o Cláudio Cabelão Sniff. Festa da Colônia sendo divulgada e os músicos que tocaram no ano passado não receberam ainda. E aí ele pergunta, cadê o planejamento? Um abraço para o Sniff. O Carlos Bravo também, fui vizinho do Carlos muitos anos no Caracol. Ele trabalhava numa pousada na frente, tem bons posicionamentos. Seria interessante ele comparecer hoje à noite. Os músicos a gente vem cobrando, né? Eu acho uma grande vergonha o que se fez, né? Eu acho que o Ângelo deixou um legado muito negativo na cidade. E essa questão de não estarem sendo pagos os músicos, para mim agora é muito mais incompetência de praxe administrativa do Constantino e turma do PMDB do que efetivamente dificuldade em pagar. Porque legalidade há de existir, mas nós sabemos que o jurídico da prefeitura é muito difícil, é muito complicado, um pensamento muito retrógrado. Eu só quero voltar uma casinha antes e responder uma coisa que o Cabrini falou, porque eu preciso comentar. Se os CCs não são mal geridos hoje dentro de secretarias e etc., muito desde sempre. Quando teve um escândalo sexual no Parque do Caracol com 2 CCs, foram retirados de lá e deixaram os 2 mais de um mês no gabinete, sentado numa cadeira ali, sem fazer nada, até conseguir achar uma secretaria para cada um. Então existe muito. Se tu chegares hoje na secretaria, não vou dizer a secretaria para não complicar o secretário, mas o secretário me falou, o prefeito me pôs aqui 2, 3 que ficam o dia inteiro sentado mexendo no celular, não trabalham nada, enquanto tem gente nossa querendo trabalhar e não vem. Então sim, tá se usando os cargos de CC já como uma arma preparatória para o ano que vem, por isso que vem mais de outros 30. E a questão do concurso público, olha, Carla, eu vou ser bem sério, é a incompetência do Poder Executivo. Como é que os outros municípios fazem concurso público? Como é que os outros fazem concurso e são contratados, só a Canela não consegue? E sempre a prefeitura tem uma desculpa, e não é a desculpa verdadeira, porque é sempre uma nebulosidade. A gente não sabe em que pé tá o edital, a gente pede, diz não vai ser mês que vem, daí chega o mês que vem e não acontece nada. Nunca se sabe por que não deu, por que não... Nunca tem uma explicação técnica. É tudo tipo a Câmara que ignore.
E a cobrança do concurso público a gente faz, nós do PDT principalmente. E quando veio esse projeto outra vez, então, de mais 30 CCs, foi aí que nós dissemos necessidade de concurso público. O sindicato, a Karine Miller, sabe que tem total apoio nosso, defendemos as bandeiras deles, não gostamos do reajuste que levaram, mas preferiram levar, porque da outra vez o prefeito brigou com eles e não pagou nada. Mas nós defendemos o concurso público de toda maneira. E assim como também não digo que não deve ter CC. Tanto que vou discutir com as vereadoras, daqui a pouco a gente fazer uma emenda de corte. 30 CCs não, 15 sim, de repente. Olha só, o Giliano está dizendo o seguinte: mobilidade do trânsito de veículos e pedestres, estuda em implementar semáforo para pedestres. As rótulas se autogerenciam. O Juliano está falando. Ele fala semáforo para pedestres. E para a gente, estamos nos encaminhando para o final, né? A gente quer saber a posição de ambos os vereadores. Vereador Jerônimo Terra Rolim, do PDT, a vereadora Carla Reis, do MDB, que é do Partido da Administração. Qual a posição em relação a este projeto? Vocês vão votar de acordo com a manifestação da comunidade hoje? Se a comunidade for contrária, a maioria, né? Se vocês perceberem que há digamos assim, uma forte oposição da comunidade a este projeto, vocês votarão contra? Você já tem esse posicionamento? Hoje nós temos então audiência pública, né? E sim, ouvir a comunidade e depois fazer uma análise melhor e até essa questão. Amanhã nossa reunião da CCJ também, né? Para conversar e avaliar melhor esse PLC. Jerônimo. Bom, nós como oposição, em primeiro momento, sim, se o projeto é de interesse de comunidade, a gente praticamente vota tudo a favor. O PDT aprovou 90% dos projetos do governo, sem discutir, simplesmente debatendo nas comissões. Eu, numa primeira instância, 30 CCs, com a justificativa que eles deram ali, dizendo que aumentou o orçamento e as tarefas precisam ser divididas. É isso que está escrito na justificativa do projeto de lei. Não é nem técnica, nem com tabelas, etc. Eu acho bem complicado aprovar desse jeito que está. Vamos ouvir a comunidade, sim. E eu vou debater também com a bancada do PDT, porque eu quero ouvir os outros dois vereadores, porque daqui a pouco eles entendem que, bom, e se fôssemos nós e precisássemos disso, bom, daí esse argumento eu já vou dizer, deveria então expor de uma forma técnica, mostrando que precisa, efetivamente precisa mesmo. Só dizendo que o orçamento aumentou e a tarefa precisa ser dividida não nos adianta. Então nós temos esse debate assim, mas em princípio nós votaríamos contra, a não ser que nós consigamos com a CCJ apresentar uma emenda de corte, que a bancada seja satisfeita e que haja uma manifestação de comunidade, cortando esse número de CCs também, para pelo menos uma parte entrar. Bem, eu não sei se eu posso só fazer uma colocação claro. Aqui também. A gente hoje nós temos 197 CCs, né? Se eu não me engano, vereador Jerônimo. Acho por que aí. 180 reais, mas eu sei que eles têm uma margem de 20 a 30 para contratar mais ainda. Cento e poucos, né? E, claro, nossa população, esses são os cargos da lei de 2017, né? A gente sabe que teve um crescimento da nossa população também aqui em Canela. Hoje o IBGE nos passa em um número de 53 mil, 54, mas eu, na minha opinião, acho que a gente já está muito além disso, desses 54 mil, né? Então também é um fator a ser pensado nesse crescimento da nossa população e também para dar um bom atendimento à comunidade. Porque sim, eu acho que... tenho certeza, no momento que nós estamos no poder público, onde a gente vem para atender, para dar o melhor para nossa comunidade, a gente tem que repensar nisso também, né? Certo. Olha só, o Rodrigo está dizendo o seguinte aqui: a comunidade tem que comparecer na audiência pública. Canela precisa de plano de cidade, não plano de governo. Mais CCs acabam com a chance de qualquer tipo de continuidade de projeto. Equilíbrio é sempre a melhor opção. Espero que a Câmara dê resposta à Canela. Isso, ouvinte, o Rodrigo que está falando. O Márcio também falou, né, que precisa de concurso. Tem que ter funcionário de carreira. A opinião do Márcio. E, Cabelo? Não, eu acho que o que os vereadores falaram é importante, né? Primeiro de tudo, eu acredito muito que os vereadores vão prestar atenção no que a comunidade está falando. Eu acho que ninguém aqui é cego ou burro para não entender que Canela precisa ampliar os serviços e precisa ampliar o que está fazendo, né? Mas quando tu tem 190 CCs num município como Canela e Caxias tem menos, tendo, vamos lá, quantas vezes mais habitantes que Canela? 8 vezes mais habitantes que Canela, no mínimo. Alguma coisa não tá certa, né?
Então eu acredito que, como o Jerônimo falou, de repente os vereadores vão conversar entre eles, vão ver uma medida que seja de meio termo para ajustar isso para a cidade. Eu acho que é muito válido, eu acho que ninguém aqui é contra o serviço ser melhor, mais bem feito, mas sim do jeito que a coisa anda, né? Muito tempo sem concurso público, né? Com vários gaps aí na administração. Isso vale desde os outros governos, né? Só que chega um momento em que a comunidade também precisa se manifestar. Então, eu falo de novo para a comunidade comparecer hoje, né, às 19 horas, na Câmara Municipal, para entender um pouquinho melhor o projeto, que eu acho que é um bom debate a ser visto, né? Não sei se vai passar no Facebook também. Vai ser transmitido. Para quem não... Ok. Olha só, obrigado Cabelo, Márcio de Forte, o Cabelinho, nosso colega aqui, vereadora Carla Reis, do MDB, obrigado pela tua participação, Carla, vereador Jerônimo Terra Rolim, do PDT, obrigado, aos ouvintes que participaram também, o Snif completando aqui, ele falou pensamento retrógrado, lamentavelmente, e os entraves burocráticos também, ele está colocando aqui. Obrigado ao Cláudio Caberlon, aos nossos ouvintes, aos nossos convidados, para encerrar o nosso bate-papo desta quarta-feira. Na sequência, nós temos aqui, nesta manhã, daqui a pouco você confere, a Kellen Hansen, que é gerente do Sicredi, falando sobre a nova agência. E no quadro Temas desta manhã, o professor Tarcísio Neves da Fontoura, ele estará abordando aí o curso da Receita Pública Municipal, nova distribuição da cota parte do ICMS através de critérios educacionais. Você confere daqui a pouco aqui no Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h36, a temperatura está nesse momento em 14 graus. Clube 885. Muito mais que rádio.